Fala, meu aluno! Professor Neto aqui novamente, vamos seguir aqui a nossa segunda aula de filosofia, agora falando um pouquinho mais sobre os filósofos, sobretudo do período medieval em diante de nossa história. Vamos lá! Filosofia pós-medievo, Idade Média, Idade Medieval, também conhecida como Idade das Trevas, tá certo? Vamos embora aqui. A gente tem, primeiramente, aqui falando, pessoal, para vocês que a gente está num período da nossa história que é, sobretudo, teocêntrico, ou seja, Deus no centro. Toda uma questão problemática em relação a isso. Existia, claro, uma certa restrição da igreja em relação à publicação de livros, a questão de divulgação de técnicas, estudos, métodos científicos e descobertas. E por isso, de certa forma, foi priorizado, até por questão do período em si, a publicação de livros e também obras voltados à questão teocêntrica. Sobretudo esculturas e também pinturas desse período aqui, tá certo? A gente tem aqui como grande expoente Santo Agostinho, do período de 354 até 430, viveu aqui. Ele baseia-se muito numa herança platônica. Ele faz um resgate de certas obras platônicas e leva muito entendimento em relação a ela, tá certo, pessoal? Aqui ele fala que o mundo é uma realização das ideias de Deus. Obviamente a gente está falando, né? A gente está falando de um santo canonizado pela igreja, logo muitas das falas dele vão ser voltadas a um lema teocêntrico. E um ponto muito importante que ele vai falar, e que cai em concurso, tá certo? Independente da sua crença, fé e religião, esse tópico pode vir a cair em prova, é a questão da união hipostática. A união hipostática, escrita por Santo Agostinho, é aquela noção que Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. É importante citar isso, não, porque o Pai, ele também é Filho e também é Espírito Santo. E o Espírito Santo também é Filho e também é Pai. Calma, aqui não é catequese, tá certo? Mas só para entender esse contexto. Essa união hipostática, explicada por Santo Agostinho, é uma questão muito complexa e que em prova já caiu assim em concurso. Ela, a união hipostática, foi completamente esclarecida nas obras da Idade Média. Questão bem interessante, caiu, muita gente discordou desse tipo de conteúdo cair em prova, mas a vida é assim, meu aluno. Abraça, aprende e segue em frente. Questão, essa alternativa, errada. Por quê, meu aluno? É muito interessante, tem uma frase de Santo Agostinho, que foi publicada no seu livro, Confissões, que é a seguinte. Ele fala, é tão complexo entender como o Pai pode ser o Filho e o Espírito Santo, como entender os mistérios mais gravosos da vida. E pronto. Ele simplesmente fala que existe, o Pai pode ser Filho e Espírito Santo, e vice-versa, e é indissociável um do outro, e são um e três ao mesmo tempo um no outro. Então, é importante saber que não foi, nesse caso, explicado profundamente esse mistério, porque já caiu em prova essa situação, então é importante citar. Beleza, meu aluno? Continuando aqui, ele fala que o mal é a ausência de Deus, e o bem não cria o mal, certo? E aqui ele fala também que o não ser não é. E ele fala, que é muito importante, meu aluno, da teoria da predestinação. O homem não compreende os desígnios de Deus. Aquela famosa frase, o pessoal vai falar por aí, né? Ah, Deus escreve certo, por linhas tortas, por aí. Parece-se um pouco essa questão da teoria da predestinação. Que o homem, o ser humano carnal, ele não entende os desígnios, ou seja, os planos que Deus fez em relação à sua vida. E que cada um de nós, para Santo Agostinho, tem um plano traçado na nossa vida, na nossa terra. Esse plano foi escrito por Deus, designado por Ele, e nós, como corpo carnal, não conhecemos Ele, não entendemos, não compreendemos essa razão. E por isso, muitas vezes, nos revoltamos com esses desígnios propostos por Deus. Beleza, meu aluno? É a questão da virtude também, que é um reconhecimento de que fomos escolhidos por Deus e favorecidos por Ele. Aquela questão também, o pessoal que tem uma prática religiosa, lembra-se muito bem do Evangelho que fala da questão dos dons do Espírito Santo, cultivá-los e não cultivá-los. Cuidado, tá certo? Aqui não é uma questão, parece às vezes uma escola bíblica ou religiosa, não é. São preceitos de Santo Agostinho que caem em concurso, já falei isso novamente, então cuidado com isso. Também uma parte importante que é o distanciamento do humanismo. Meu povo, por que ele distancia-se do humanismo? Essa escola literária, também histórica, ela é muito pautada no antropocentrismo. O homem como ser central e a razão como um ponto dominador. E não é o ideal do ponto de vista teocêntrico, sobretudo religioso. Se tem um movimento que põe o homem no centro de tudo, está, de certa forma, elevando o ego dele nessa situação. E o ideal, sobretudo para o período da Idade Média, do medievo, é retirar esse homem do centro e pôr Deus nisso, mantê-lo ali. E os homens ao redor dessa situação, como um teocentrismo. E por isso, essa crítica ao humanismo, sobretudo ateniense, que nessa época em si, Atenas, politeísta.
a religião católica, por Santo Agostinho, monoteísta. Já é uma questão de um afastamento maior ainda, não sobretudo pela questão do antropocentrismo, junto ao politeísmo inerente às regiões ali das cidades-estados que existiam no período supracitado. E também faz a questão da diferença de cidade de Deus e cidade do mundo, onde nasce, no livro dele, as primeiras noções de céu, purgatório, terra e inferno. Ele faz as distinções desses amplos aspectos e que ambos existem no homem, esses comportamentos. E uma dualidade na unidade, que o homem, ele em si, vai existir tanto o bem quanto o mal, e há em toda a história da humanidade esse combate entre o bem e o mal, entre essas forças malignas e benignas que vão compor e corromper-se, lutar-se entre si durante a vida em sociedade, tá, meu aluno? Aqui, próximo, eu vou ver um pouquinho também sobre outro santo canonizado pela Igreja, São Tomás de Aquino, importante da filosofia do medievo, que ele vai, em contraponto a Santo Agostinho, ele não pega a herança platônica, mas a herança de conhecimento e estudos aristotélica, baseada em Aristóteles. Ele faz a soma do que é razão e fé. Então ele já pega um pouco mais do racionalismo, ao contrário de Santo Agostinho, que seria puramente fé, certo? Puramente teocentrismo. Santo Tomás de Aquino, ele já expande um pouco mais a mente, pegando um pouco mais da razão, do racionalismo, pegando alguns aspectos de humanismo, poucos ainda, certo? Aqui ele fala da questão das verdades naturais, mas a questão das verdades de fé. Então ele tenta unir um pouco alguns conhecimentos, a gente pode falar assim, terrestres, com conhecimentos da fé, religiosos. Aqui ele fala da questão da verdade absoluta, que é uma causa primordial, e ler o mundo é conhecer a obra de Deus, já que o mundo, para eles, foi uma obra de Deus, uma criação de Deus, certo, minha gente? E aqui a natureza é um ponto de partida, ou seja, os animais, o meio ambiente, as plantas, as águas, rios, etc., é o ponto de partida inicial para conhecer a Deus. A partir deles nasce a vida e são elementos principais, até mesmo, já caiu esse texto em prova, elementos embrionários da fé em Deus, certo? A questão caiu no CFO, certo? Muito importante essa questão, falamos da questão da Santo Tomás de Aquino e o ponto embrionário da natureza como elemento conhecedor de Deus. Ok, meu aluno? E a Bíblia é o ponto de chegada a partir desse conhecimento da fé. Aqui é uma questão muito importante, vinda de Santo Tomás de Aquino, que é o seguinte: é possível, questionamento interessante, voltado à questão da fé e esclarecer alguns pontos. É possível, eu disse, criar uma pedra tão pesada que Deus não possa carregar? E aí, meu aluno, é possível criar uma pedra tão pesada que Deus não possa carregar? Ele cria essa indagação para responder alguns questionamentos em relação a isso, tá certo? Respostas. Primeiramente, para Deus não há tempo, ou seja, não há essa noção de tempo, passado, presente, futuro. Logo, não há possibilidade desse evento acontecer. Em segundo ponto, Deus é vontade, ou seja, é eterno. A ação é humana em relação a tempo. Então não há essa questão, essa noção de tempo, noção temporal para Deus. E Deus é tudo, pedra, no caso petros, algo rígido, algo que não se modifica. E o homem é limitado, não é pedra, certo, meu aluno? Então essa é a principal diferença, que essa questão da pedra, a criação de uma pedra que Deus não possa carregar, a gente tem que fazer uma correlação em relação a tempo. E Deus não se baseia numa temporalidade cronológica como conhecemos. Isso pautado na obra de São Tomás de Aquino. Ok, meu aluno? Continuando agora, eu vou falar um pouquinho sobre Immanuel Kant, beleza? Kant, ele fala sobre a questão do imperativo categórico, é muito importante, meu aluno. A coisa interessante aqui, já perceberam que vocês, às vezes, estão em casa e sonham, né? Normal, a gente sonha, e a mesma pessoa, em outro país, em outro continente, ela tem o mesmo sonho que você, já percebeu isso? Ou às vezes pensando na internet, sonhei, sei lá, um carvão andando, falando, cantando, seja o que for. Pense um sonho bizarro que você teve. E aí você pesquisou na internet e viu que outras pessoas de outros países tiveram o mesmo sonho. Ele fala um pouquinho sobre isso, a questão do imperativo categórico e também o inconsciente coletivo, se inspira em algumas teorias psicológicas, como de Jung, e ele fala que existe na sociedade, entre as pessoas, um inconsciente, um pensamento inconsciente que permeia o pensamento de cada um, certo? E por isso que as pessoas conseguem ter os mesmos sonhos, mesmo sem nunca terem se vistos ou se tocado ou terem conversado, devido a um inconsciente que permeia todas as pessoas da sociedade, um inconsciente coletivo, baseado muitas vezes no imperativo categórico, que a gente vai explicar um pouquinho mais aqui, certo? Vamos lá. Debate. Aqui ele faz um debate em relação aos empiristas e os racionalistas, em questão da racionalidade, uso da razão e as pessoas as quais vão utilizar os empíricos
o sentido como elemento perceptor da natureza. Por exemplo, aqui está frio, ou aqui está calor. Eu sinto dor, eu não sinto dor. Aqui, por exemplo, há um vento, não há vento. Isso é um lado empírico em que, a partir dos sentidos, eu vou estabelecer um movimento racional, chegando até alguma conclusão a partir disso. Então, o empirismo baseia-se em sensações, nos sentidos, para formar a racionalidade. É que ele continua. Kant ele vai criticar ao apelo exagerado à razão e ao lado empírico, já que nessa época os racionalistas eram extremos. Não, porque a razão, não sei o quê. Claro, isso tudo pautado por uma prenúncia iluminista, era muito importante em relação a isso. E também, meu aluno, a questão dos sentimentos voltados aos sentidos. Porque eles acreditavam, como eu estou sentindo, como eu tenho sentimentos, a percepção sensorial ela é absoluta. Se está frio, está frio. Se está quente, está quente. Então, como eu percebo com provas, com evidências, esse sentimento, essa sensação, logo eu posso afirmar que ela é absoluta. E Kant critica muito forte esse empirismo e também o racionalismo presente na época. E que ele continua, sobre premissas sobre as quais construímos nossas realidades. Que tempo e espaço são categorias a priorísticas, ou seja, elas não fazem parte da realidade conjectural daquele momento. Elas são realidades externas, extrínsecas ao ser humano em si. E que ele continua, que existem tanto a noção de tempo e espaço antes de conhecermos a realidade. A gente tem a realidade em relação a gente, aqui é a realidade da nossa vida. Isso que parece, às vezes, uma viagem muito louca isso, né? Mas só consegui entender o seguinte, uma realidade a priorística, ou seja, tempo e espaço, é algo que está fora da gente, fora da realidade, que veio antes dela e permanece de forma até mesmo depois. Então, supondo que a nossa realidade acabe, existirá ainda tempo e espaço? Sim, não, porque é uma realidade a priorística, que vai além, certo, da realidade que a gente consegue ver, observar e, sobretudo, viver. Beleza? E aqui ele fala que tempo e espaço são características da nossa consciência. E aí a gente não tem muitas vezes essa noção de caráter externo à realidade da gente. E que as coisas se adaptam à consciência e vice-versa. A consciência vai se adaptar às coisas que a gente consegue observar, tocar e ver a nossa realidade. É uma relação, afinal. Nossa consciência que forma o pensamento e o que a gente manipula, seja o seu celular, seu caderno, sua caneta, as pessoas que você conversa, que você manipula. Tudo isso é uma relação. Também que acontece dos dois lados, da consciência para as coisas que você manipula, quanto das coisas para a consciência, porque é uma resposta, tá certo? É uma resposta também dos movimentos que você está articulando, movendo. O seu celular que você toca é uma coisa, isso também dá uma resposta para a sua consciência. É uma reação a partir do movimento que você faz de um objeto. Beleza? E a razão é uma relação de causa e efeito, e existe o que a gente chama de causalidade eterna a partir disso. E o mundo não é um em si, ele é para mim. Aqui ele foca numa questão autorresponsável, em que o indivíduo ele tem que estar autocentrado, ser até um pleonasmo autocentrado em si, para conseguir perceber a realidade. Isso é uma coisa muito pautada na relação de Kant. E aqui ele fala da questão que a razão vai ser a relação tempo e espaço para a humanidade. E todos percebemos segundo a razão. Aqui um pouquinho mais falando sobre a questão dele, pessoal. Deixa eu botar para cá, pronto, volta para cá.